Bem-vindos a mais um Jump Talk, o podcast da Jump, onde nós convidamos especialistas, executivos de mercado para falar como a tecnologia, né, como que a transformação digital funciona dentro dos negócios. Hoje eu estou aqui na companhia de Gilberto. Tudo bem, Gilberto? Tudo bem, Anderson? Prazer em tê-lo novamente por aqui. Oficial quase. Oficial, quase. E nós temos aqui um convidado. Nosso convidado, hoje ele é diretor de TI da Pernod Ricard, a segunda maior empresa de destilados do mundo. Ele tem uma vasta experiência com tecnologia, é escritor, né, já passou por outros ramos como financeiro, varejo e serviços, né? Além de outras funções, a gente vai conhecer um pouquinho da carreira de Trajano Leme. Vamos falar um pouquinho sobre como que foi a sua trajetória até aqui, né? E quais são os seus desafios hoje na Pernod Ricard. Prazer em recebê-lo. Obrigado, gente. Prazer em estar aqui, né? Obrigado pelo convite e vamos lá, vamos dividir um pouquinho de experiência aí. Bacana, Trajano. Trajano, você tá nervoso com essa entrevista? Não, tô tranquilo. Não? Tô tranquilo. Quem já falou com o Jô Soares não precisa ficar nervoso, né? Mas eu tinha bebida com ele, hein? Ah, você tinha bebida. Se você ver o vídeo, eu pedi um negocinho antes, porque aquela deu uma certa preocupação. Quem tiver curiosidade, tem no YouTube um dos livros do Trajano, né? Os 50 maiores erros da humanidade. Da né? Você vê que é bem modesto, né? Bem modesto. Bem modesto, né? Mas é uma entrevista bem bacana, quem tiver curiosidade depois, porque não tem nada a ver com tecnologia. Não tem, isso é um negócio bem legal, né? Pra gente explorar. Eu sempre gostei de história. Uhum. Então é legal eu fico buscando coisas fora do nosso métier tradicional. Eu acho que essa exploração ajuda, né? Ajuda a ter mais ideias, ajuda a ter mais criatividade, ajuda a dar um refresh às vezes. E essa foi minha aventura, mas faz tempo já. Depois do livro eu só escrevo e-mail. Agora só e-mail. Você tem mais 2 livros que... Esses são de tecnologia, né? Um é gerenciamento de projetos e o outro de BI com Excel. Bacana. E como que você entrou no mundo de tecnologia? Foi a sua primeira escolha quando você iniciou a sua carreira? Ou você começou a sua carreira pensando em outras coisas e tecnologia veio no meio do caminho? Não, olha, ela sempre foi minha primeira escolha, né? Desde que eu era, digamos, adolescente, eu sempre gostei de trabalhar com computador, mexer com computador. Tive a sorte do meu pai me dar essa oportunidade, né? Então, meu primeiro computador era um MSX, né? Você gravava os programas ainda em fita cassete. Uau. Né, em Basic. Então aquilo para mim era uma loucura, eu adorava, né, ficar brincando, ficar fuçando. E depois daquilo aí veio um 286, veio um PC XT, 286, 386, aí a coisa não era, eu era adolescente, estudava só, Sim. não trabalhava, esse desejo foi crescendo. Quando chegou a hora agora eu preciso ir para a faculdade, enfim, né, eu fiz um curso técnico, né, no meu colegial foi técnico de processamento de dados. Quando eu fui para a faculdade, eu queria fazer ciências da computação. Perfeito. Né? E aí eu tentei algumas faculdades, enfim, eu não passei na USP, só foi a única, que foi uma decepção em casa. Mas eu passei na FEI e eu tinha a Unip, enfim. E aí eu tinha me inscrito para um curso na FASP. A FASP, ela não era conhecida, digamos assim, não tinha um nome, né, dessas grandes universidades, mas ela tinha um curso muito bom em tecnologia da informação, Sim. que hoje é a FIAP, né, que domina esse segmento. Na época era a FASP. E eu entrei lá para fazer administração de empresas com ênfase em análise de sistemas. Perfeito. Né? E deu certo, eu passei e aí segui minha carreira. Então foi uma escolha bem consciente. Interessante, eu fiz FASP também. Olha só, tá vendo? FASPiano. Quando eu entrei, o meu desejo era fazer ciência da computação. Eu também tinha feito processamento de dados no colégio. E eu queria muito fazer ciência da computação. Não, mentira. Eu não queria. Minha mãe queria que eu fizesse. Olha, agradeço a sua mãe. Agradeço. Mas, porque ela achava que eu tinha que continuar, né? Pô, você fez processamento de dados, continua, depois você faz outra faculdade que você quiser. E na época, né, 98, 99, a FASP era uma das faculdades mais especializadas em tecnologia, né, que a gente tinha. Então o curso de ciência da computação deles era muito bom. A maioria dos professores vinham da IBM, que era do outro lado da rua. do Tutóia, né? Exato. É isso aí. Né? E aí eu fiz FASP lá também. E depois fui professor de pós-graduação na FASP. Depois eu continuei lá. Mas o legal é que na FASP tinha um curso de ciência da computação, mas você vê, né? Passei na FEI para engenharia da computação,
na Unip, engenharia da computação também, mas na FASP eu fiz administração de empresas, né? Então, na época eu falei assim, eu acho que vai ser muito técnico isso aqui, né? Eu também não sei dizer, faz muito tempo já, né? Se o cargo se o título engenheiro era um título que seduzia, talvez. Sim. Como não tinha engenharia na FASP, eu falei, não vou fazer ciência da computação, vou fazer administração de empresas. Que eu até pensei, isso aqui vai me dar um pouco mais de amplitude, né? Sim. Um pouco mais de abrangência. E eu fiz lá, deu certo, e depois eu emendei, terminei o curso, aí eu escrevi os livros, aí eu emendei como professor de pós-graduação lá durante alguns anos. Bacana. E como que foi esse seu caminho até a Pernod Ricard? Hoje você está 19 anos da Pernod, você falou, né? Já. Completou semana passada. E você passou por outras empresas, né? Outras indústrias. Como que você acha que essa sua passagem por outras indústrias fez com que sua carreira fosse mais rica, você tivesse mais conhecimento, né? Você acha que isso foi valioso para a sua carreira? Eu acho que foi. Eu trabalhei na Vale Refeição. Sim. Então vamos pegar as grandes, né? Eu trabalhei na Brinks, que é uma transportadora de valores. Seguro de valores. Aí Vale Refeição, que é uma empresa de serviço, enfim, depois foi comprada pela Cor, se eu não me engano. Sim. Fui para um banco, Bank Boston, e aí eu entrei no mercado de bens de consumo com a Pernod Ricard. Você vê, são, digamos, 3 ou 4 indústrias completamente diferentes né? na sua essência, né? no tipo de consumidor, no tipo de produto que vende, e assim vai. Foi valioso porque, invariavelmente, você usa a experiência de uma na outra, parece que é uma grande inovação, né? Porque, por exemplo, o banco. As pessoas que estavam lá eram nativas de banco e estavam há anos, né, ou décadas naquele segmento e continuaram. Os meus amigos do Bank Boston continuam em banco. Ou é Itaú, ou é Citibank, ou é Santander, continuam em banco. Sim. Assim como em bens de consumo também. Quem está na Pernod Ricard, você vê, veio da Procter & Gamble, veio da Diageo, veio da Unilever, veio da Rect. É bem nichado mesmo. Sim. Então, eu era, em alguns momentos, eu me senti um estranho no ninho. É o patinho feio, né? Caramba, veio de banco, o que tem a ver? Eu só não fui você vê, telefonia, uma empresa que eu não trabalhei, né? Telecom, seguros, né? Eu acho que tem ainda é outra pegada. Então é legal, eu acho que agregou sim, eu acho que agregou bastante para você trazer novidades, trazer um pouco de inovação, trazer ideias que às vezes naturalmente não aconteceriam. Mas também tem o desafio de um aprendizado a cada, digamos, você tem que dar um reset. Sim. Né? Eu fiquei trabalhei 3 anos, né, em média nessas empresas, até entrar na Pernod Ricard, onde eu estou há quase 20. A cada mudança que eu fazia, tinha que desligar a chave aqui e religar do outro lado. Então, digamos que o esforço era muito grande, a energia que tomava para você aprender e entender era muito grande também. Mas faz parte, né? Faz parte. Eu acho que é uma coisa que agrega valor, sim. É interessante, né? Para quem está entrando na carreira agora, hoje a gente tem essa visão de uma forma melhor, né? Mais natural, de que, olha, a tecnologia ela está lá a serviço do negócio, né? Antigamente a gente achava que era só tecnologia pela tecnologia. Há 20 anos atrás era essa a visão. E no dia a dia a gente sofria, né? Porque era isso. Você tinha que conhecer do negócio para os seus projetos em tecnologia funcionarem adequadamente, né? Então quem está entrando agora tem que ter essa noção, tem que já entrar com essa visão de que o negócio é importante para que a tecnologia funcione, né? A gente é um meio, né? A tecnologia é um meio, não é um fim, né? E quem está entrando agora no mercado de trabalho, assim, como líder, é uma das coisas mais prazerosas que eu tenho, e eu acho que todo líder genuíno também tem, é treinar as futuras gerações, né? É preparar as pessoas que estão chegando, que querem crescer, que querem se desenvolver. E o que eu costumo dizer para eles, né, para todo mundo que trabalha comigo, é assim: ainda mais num mundo hoje que se fala muito de geração Z, Y, X, millennial, né? Então, tirando um pouco esse pano de fundo, que tem uma complexidade em si, só naturalmente, eu acho que tem coisas que são, digamos, universais, né? Nessa preparação de futuros talentos, enfim. E o que eu costumo dizer para todo mundo a carreira em tecnologia, no fundo deveria ser em qualquer área, mas vamos falar de tecnologia. A carreira, a sua vida corporativa,
independente se você estabelece que você fica... Hoje em dia se fica cada vez menos tempo em empresas, né? Ou se você vai ficar muito tempo, mas olha, eu estou 19 anos na Pernod Ricard, mas eu fiz um monte de coisa lá dentro. A cada mudança que eu fazia é como se fosse um emprego novo. Exato. Que grandes corporações oferecem isso também, é uma grande vantagem. Mas o que eu digo os valores universais, acho que um deles é paciência. A vida corporativa não é uma corrida de 100 metros, é uma maratona. Então as coisas vão acontecer no seu devido tempo. Lógico, há um esforço como contrapartida, treinamento, capacitação, envolvimento, suor, mas sim, tem que ter paciência. As coisas elas não acontecem, né, da noite para o dia. E isso é uma coisa importante, porque a juventude hoje em dia ela sofre da pandemia mundial, que é a ansiedade. Imediatismo. Pandemia total. não, a epidemia mundial, que é o imediatismo, que é o resultado rápido, que gera ansiedade. Então, isso é uma coisa importante a se observar como líder, né? Você tem que, às vezes, dar uma notícia que não necessariamente é boa, Sim. mas é genuína. Olha, essa posição, você ainda não está preparado para essa posição, você vai... Mas vamos lá, vamos te apoiar, vamos traçar um plano e assim vai. Então, eu acho que essa dualidade hoje em dia, né, do imediatismo versus a paciência é uma coisa a se trabalhar com os profissionais, principalmente os mais novos. Desculpa, pode falar, Gil. Não, Trajano, você trouxe esse ponto de flexibilidade, e ainda mais pelo seu histórico de mudanças, né? E versus essa geração que está chegando agora, eu imagino o desafio de liderança, que é aquela coisa assim, eu só fui contratado para fazer isso e eu não consigo aprender outras coisas ou não quero aprender outras coisas, né? E você vem de uma escola que você aprende várias coisas ao mesmo tempo, até pela sua roupagem que você teve que, né, se adequar aí para que você mudasse de mercado, mudasse de empresa, enfim. Como que você enxerga isso na sua liderança com essa geração? Eu imagino que são desafios aí que a gente encontra, né? Como consultoria a gente encontra na contratação de gente nova, de gente que está chegando no mercado agora e que às vezes tem essa dificuldade dessa roupagem, dessa flexibilidade de se encaixar naquilo que a gente precisa, né? E eu queria só, antes de você responder, Trajano, eu vejo que essa questão, né, e essa impaciência, muitas vezes ela é recompensada pelo mercado também, né? Também. Ainda mais quando você está em alguma atividade de nicho de tecnologia. Então, por exemplo, agora, inteligência artificial. Então, se a pessoa tem um pouquinho de conhecimento de inteligência artificial, né, o mercado tá louco para trazer ela para dentro de casa. E aí você pega uma pessoa que deveria estar ali aprendendo, num cargo de júnior, aprendendo a correr essa maratona, iniciar essa prova, né, da carreira, né, executiva, ela às vezes ultrapassa algumas barreiras, não, ela é teletransportada para um outro cargo, né, passa ali, pula 3 quilômetros da maratona. Perde toda a maturação. Né? Perde essa maturação. E o mercado, você vê que isso vira porque um tinha um vício, diferencial, né? Eu porque tenho um tinha diferencial, então pode pular aqui. Pula 5 quilômetros. Né? E daqui a pouco a pessoa tá lá nos 40 quilômetros da maratona, né? Pensando em ser executivo, mas ela não passou por toda essa experiência, né? Olha, mas vocês falaram duas coisas aqui muito legais, 2 ou 3. De ver se eu lembro, até para a gente começar a explorar um pouquinho isso aqui, até de uma forma meio caótica no começo. Começando pelo final. Você vê, né? Quando uma pessoa tem um diferencial e ela avança, eu aprendi, de novo, é a minha experiência, né? Não necessariamente é válido para todo mundo. Eu acho que uma das maiores casca de bananas que uma pessoa pode ter, um profissional pode ter, é um sucesso muito precoce. Isso dá que eu vi isso acontecer bastante. Isso cria, mas não necessariamente é em todos os casos. Isso cria digamos, um senso de invencibilidade. Uma arrogância, né, profissional. Que leva a uma certa arrogância ou prepotência, ou excesso de confiança, que é muito perigoso, porque a hora que você realmente tomar um tombo, é difícil levantar. Exato. Então, sucesso é legal, todo mundo tem que ter sucesso, eu apoio isso em todas as áreas, né? Mas e na minha equipe principalmente. Mas sucesso precoce, muito rápido, pode ser uma grande casca de banana. E aí, conectando com o ponto que você falou, Giba, que é assim, a pessoa que ela não quer fazer alguma coisa ou acha que não consegue fazer alguma coisa, né, para mudar de carreira. Eu acho que tem que separar bem essas duas coisas, porque assim,
A pessoa que acha que não está preparada é a famosa síndrome do impostor. Exato. Que é um negócio super comum, hein? Eu também senti durante a minha carreira que eu não estava preparado para alguma coisa. Vou falar um pouco o que eu acho, né? O que eu sinto. Eu acho que isso acomete mais ou afeta mais mulheres, né? Então tem um lance também de gênero aqui que é importante. As mulheres, elas são mais suscetíveis, quando eu vejo as minhas equipes, né? Membros que são mulheres são mais suscetíveis a arriscar menos, né? E eu acho que tudo isso é a carga da sociedade, essa coisa, né, de imposição, o patriarcado, tudo mais. O que é muito ruim, porque elas deveriam ter o mesmo nível de risco, né, ou de autoconfiança que a gente, que os homens. Mas tem um lance do síndrome do impostor, que é, eu não estou preparado para isso. A verdade é a seguinte, que eu digo para minha equipe, olha, para não dizer nunca, dificilmente alguém vai estar preparado para o próximo passo. Então, assim, eu acho que a gente tem que se autoconhecer, entender o que se espera, entender aonde estão os gaps, trabalhar com muita transparência, de uma forma muito genuína, inclusive com a chefia, com a gestão, com o line manager. Olha, o que eu preciso fazer, traçar um compromisso junto, mútuo, de apoio. Então, o profissional ele vai se comprometer a se desenvolver, mas vai ter o apoio da companhia. E sim, você avança, dá o próximo passo, mas não necessariamente queimando etapas, né, para não criar não criar um risco, né? Porque esse gap, no final das contas, a conta chega. Em algum momento ela chega. Agora, o profissional que não quer, eu não fui pago para isso, tal. Isso é uma coisa complicada de avaliar, Giba, porque, olha, numa organização multinacional, eu vejo isso acontecer em outras culturas. Parece que isso faz parte da cultura deles. Então é difícil você julgar, né? Olha, eu fui pago para isso, é o que está no meu job description, eu não faço. No Brasil, se alguém faz um negócio desse, você não quer crescer na vida, você não tem ambição, é folgado, né? Então, assim, por um lado, tá certo. Eu não vou dizer, não tá errado alguém falar que não vai fazer alguma coisa porque não tá na descrição do cargo da pessoa. Não tá errado. Mas e aí? O que a gente faz com essa informação? Porque no mundo corporativo, eu aprendi que não existe vácuo. Sim. Os espaços são preenchidos. É isso mesmo. Eles são preenchidos. Então, se você vê que tem um vácuo ali, que tem uma oportunidade, um buraco, quem vai se dar bem é quem encarar aquilo. Exato. Quem é capaz de preencher. Né? Quem é capaz de preencher, mesmo tendo gaps, enfim, tomando um pouco de risco. A contrapartida é um pouco de sofrimento, um pouco de incômodo, um pouco de encheção de saco, né? Mas é a dor do crescimento, é a dor do dente, né? Quando o dente está nascendo, dói, né? Mas é importante, senão você vai ficar banguela. Então, é a dor do dente. Então, separando bem essas coisas, acho que a gente já começa a entender um pouco digamos, como trabalhar uma equipe. Né? Mas no final das contas, eu vou te falar do meu exemplo. Eu sou um profissional de tecnologia, fiz faculdade de tecnologia, entrei na área de tecnologia, trabalhei anos em tecnologia, entrei na Pernod Ricard em tecnologia, até aí tudo bem, né? De repente, 5 anos depois, eu trabalhava com BI na Pernod Ricard. 5 anos depois, eu falei assim, eu quero mudar para finanças. Eu não conheço nada de finanças. E apareceu uma vaga dentro da companhia, que era para ser um gerente de projetos em finanças. Por quê? Porque a empresa, as áreas de negócio, elas estão muito focadas no dia a dia. Elas não, né, historicamente, elas não conseguem lidar bem com projetos. Então, ficava todos os projetos, quem era o dono sempre? Tecnologia. E teve um gestor, né, na área de finanças, um gerente sênior que falou, não, nós temos que inverter essa história. Eu preciso de um gerente de projetos em finanças, onde vai entender as regras de negócio, vai conduzir, vai liderar efetivamente. E eu me candidatei para essa vaga. Então, eu não tenho nenhum hard skill de finanças, eu não conheço contabilidade, aliás, era a matéria que eu menos gostava na faculdade. Apesar de administração nessa hora ter me ajudado bastante, mas você vê, né? Eu não conheço, não tenho hard skill contábil, FP&A, tributação, então nem se fala. Mas eu entrei na área de finanças e fiquei lá quase 10 anos. Só que eu comecei a fazer um monte de coisa. Eu trabalhei em finanças, depois de um tempo eu fui para administração de vendas, eles chamam de Sales Operations, então implementei um sistema de CRM, né, uma substituição de um antigo.
Aí eu fui para auditoria interna. Aí eu me tornei um gerente de um projeto enorme para a gente implementar um BPO, né, um outsourcing da Pernod Ricard com a Accenture. Então você vê, em 19 anos eu fiz um monte de coisa na Pernod Ricard. E eu não estava 100% preparado para todas essas coisas. Então algumas eu fui bem, outras eu apanhei muito. Hoje, olhando para trás, foi isso que me deu digamos, a musculatura para você conseguir avançar de maneira consistente. E aí eu voltei para a área de tecnologia. Chegou um momento que eu falei, pera um pouquinho. Também é um momento importante de decisão, que eu falei assim, eu não vou ser um CFO. Eu não tenho skills para ser um CFO. Mas, por outro lado, eu estava com medo de começar a ficar defasado em tecnologia. Porque eu já estava bastante tempo fora da área. Falei, agora, o que eu faço? Essa bifurcação na minha vida foi importante. Aí eu decidi, não, vou voltar para a área de tecnologia. E aí eu voltei na Pernod Ricard. Perfeito. Então, legal, voltei para a área de tecnologia, aí, né, voltei para as minhas discussões antigas de arquitetura, de codificação, e com uma de bagagem sprints, desenvolvimento, com de uma negócios, bagagem né? de negócio, né, que é muito importante. Que, aliás, você sabe, tem uma das... As pessoas me perguntam, né, qual foi a principal habilidade que você aprendeu estando fora de tecnologia? E aí, quando me perguntaram isso, eu pensei bastante para responder, porque você tende a dizer aquelas coisas meio lugar comum, né? Ser mais flexível, entender o negócio, ser mais estratégico, mas no final das contas eu diria que foi empatia. Porque eu literalmente fui para o outro lado da mesa. Então eu passei a ser um demandante para a área de tecnologia. E quando a tecnologia me falava não, pelas razões de IT, que são válidas, está fora da arquitetura, não pode, eu ficava com o problema na mão. A verdade é essa, a IT me falou não, mas o problema está aqui, ele não deixou de existir. O que eu faço com isso agora? Eu não tenho suporte. Exato. Então a minha decisão o que eu tinha que fazer aqui ou eu reviso o processo, ou eu vou fazer Shadow IT, que hoje não, né, se pode mais, ou eu fazia alguma coisa caseira, né, implantava fiz muito isso, colocava um pentarro lá dentro e fazia um ETL caseiro, né, para destrinchar um monte de coisa, para não ficar fazendo na mão a manipulação de dados. Essas coisas todas me levaram, hoje, voltando para a IT, eu penso, né, a empatia quando eu falo não para um usuário, eu estou falando não, mas o problema não acaba aqui. Acabou para mim, mas não para ele. E não acabou para a empresa. Exato. Não sei se eu respondi ou complementei um pouco. Eu acho que foi fantástica essa questão. Eu estava até pensando em outras conversas que a gente teve aqui nessa mesa com outros executivos e isso é muito rico. Você tem que entender que tecnologia é um meio para você solucionar um problema de negócio. Sem esse problema de negócio estar resolvido, tecnologia não serve para nada. Né? Então, essa empatia eu acho fundamental, né? Você ter a visão de, ok, se eu falar não para esse projeto, o que vai acontecer lá do outro lado? Né? Tem solução? Não tem solução? Isso vai... ele vai ter que correr para algum lugar, eu vou ter um problema futuro por conta disso, né? Se surgir uma Shadow IT, isso vai se tornar um problema para tecnologia lá na frente, né? E aí, deixo para resolver isso lá na frente, deixo para resolver agora. Não dá para virar negócio, a página, né? Pro negócio, qual que é isso vai ser bom, vai ser ruim? Não, e hoje em dia é muito mais do que só o Shadow IT em si. Sim. Cybersecurity. Exato, governança, manutenção, você colocar o custo em área de negócio, um custo de tecnologia na área de negócio. A área de negócio tem que fazer o negócio crescer, a tecnologia é um meio. Então, acho que essa empatia foi o principal valor que eu consegui, digamos, a principal habilidade que eu consegui adquirir, né? Ou desenvolver, né? Ao longo do tempo, não estando em tecnologia. Não significa que eu hoje não falo não, né? Se eu tenho que falar não, eu falo não para alguma coisa. Mas eu tenho um pouco mais de percepção do impacto que esse não tem. Exato. Então também, e tem 1000 formas de você falar não. Então, não é o não pelo não, né? Então tem uma explicação por trás, tem um engajamento, tem um change management. E às vezes nós vamos entrar numa situação de conflito mesmo, o que é natural. Só quando você tem um conflito por uma divergência de forma de conduzir alguma coisa,
Aí a gente tem a governança corporativa, escala, enfim, até você chegar num ponto mais alto de decisão. Aí não é problema nenhum. Não é problema nenhum. Mas também me ajudou a controlar a ansiedade. Né? Porque é difícil você falar não, e, caramba, agora eu tô travando ao outro lado. E vice-versa, né? Quando eu pedi alguma coisa para a área de tecnologia, que eu sabia que não ia... Era inútil eu pedir. Então, sim, eu tinha que voltar para os meus chefes em finanças e falar, isso aqui não faz sentido, gente, pedir. Não faz sentido. Nós vamos encher eles de trabalho à toa. Então essa, digamos, entender como os dois lados da mesa operam foi bastante valioso. Foi bastante valioso na minha carreira. O não e o sim responsável, né? São respostas responsáveis e é interessante quando a gente abre esse caminho para outras pessoas participarem da discussão. Então, eu preciso dar um não, ou eu preciso flexibilizar isso, mas vamos todo mundo tomar uma decisão aqui para essa solicitação, né? Se o negócio está pedindo, eu preciso avaliar por que está pedindo e o impacto disso, né? E é interessante o que você traz, por último, que cara, não vamos pedir isso, porque isso só vai virar um gargalo em TI e a gente não vai chegar a lugar nenhum, porque isso não tem nenhum significado, né? Esse nível esse lado crítico que você desenvolveu é importantíssimo, né? Que às vezes falta em ambos, né? Eu acho que no momento atual, né, com as ferramentas, o ferramental que a gente tem, né, com o conhecimento que a gente tem de projetos, eu acho que é um papel de tecnologia ser mais consultivo também, né? Levar essa conversa para o outro lado da mesa. Exato. Porque às vezes, muitas vezes você vai dar a resposta do não, mas não pelo não, né? Ou será que a área de negócio está entendendo por que é não? Por que é não nesse momento, né? Por que eu vou deixar isso mais para frente? Né? E ter esse papel mais consultivo, conversar, explicar, até chegar na melhor solução para a área de negócio. Senão parece só uma pirraça, né? É um não porque eu não quero. Não, e esse papel consultivo, ele não deveria ser uma coisa muito recente. Porque não deveria. Tecnologia sempre acho que viveu um pouco essa, digamos, essa ambiguidade, aqui nem a ambivalência mesmo, a ambiguidade. Ora, eu sou um tomador de pedido, então me pediu isso, eu vou lá, especifico, vou fazer, vou falar com o desenvolvedor, vou construir, eu avalido a especificação. Mas cada vez mais ao longo do tempo a gente, né, acho que o shift vem sendo, ok, eu entendi o que você quer, mas vamos ver se faz sentido. Exato. Vamos ver se faz sentido. E outra coisa também super legal, que é assim, as áreas de negócio, elas naturalmente trazem para a IT a solução. Elas não trazem o problema. Geralmente é assim. E uma grande mudança também passa a ser em qual é o seu problema? E essa é uma habilidade do profissional de IT de construir essas pontes de uma maneira adequada, que deixa eu entender qual é o seu problema. Você está me trazendo a solução. Exato. A área de negócio vem assim, eu quero fazer um Power BI que junta esses dados aqui, coloca no dashboard, tal. Um exemplo bem simples. Mas quem disse que é um Power BI? Quem disse que esses dados já não estão prontos em algum outro lugar? Ou a área de negócio vem pra gente, já olhei um fornecedor, tá aqui a RFP. Mas quem disse que esse é o melhor fornecedor? Então, eu preciso entender o problema. O que você quer resolver? E você vê que é uma mentalidade bem startupiana, né? Que problema você quer resolver? Eu preciso melhorar esse processo operacional, otimizar, eu preciso aumentar o meu volume de conversão de clientes, eu preciso reduzir o meu nível de erros, qualquer coisa. Qual é o seu problema? Deixa eu entender e aí eu vou buscar a solução para você. Mas se a área de tecnologia já digamos, é contaminada por uma suposta solução, já enviesou. Já enviesou. E aí você vai criar depois problemas lá na frente. Não, vai ter problemas lá na frente. Sim, é a disciplina da transformação digital, né? Que já existe há muitos anos, mas acho que nos últimos anos ela tem estado cada vez mais ativa dentro das empresas, né? Você entender o problema e não ser só um tomador de pedido, como você mesmo citou. Que problema eu quero resolver, né? No final das contas. E depois nós vamos buscar a solução. Aí nós vamos olhar arquitetura, vamos olhar tecnologia que nós vamos aplicar e assim por diante. E tem um risco, né? Hoje em dia tudo cai em IA. Eu quero uma IA para isso, uma IA para aquilo. Mas quem disse que IA é a melhor solução para isso? Isso quando eu já não entro em IA, tem que ser generativa. Tem que ser generativa. Para quê?
O que faz a IA generativa, né? Aham. A pessoa nem sabe. O que vai trazer de diferente para solucionar esse problema? E como que funciona, além dessa questão da comunicação, dessa empatia, né, de entender os problemas, você tem um ambiente que tem uma dificuldade a mais, ali, eu diria, que é estar numa multinacional do tamanho da Pernod Ricard. O que mais você tem que ter de soft skill ou de hard skill para atuar nesse ambiente? Porque você está conversando com o mundo inteiro, né? Estou conversando com o mundo inteiro. Olha, hard skill é fácil, né? Eu diria para vocês que hoje aquela máxima que a gente ainda não encontra no mercado, mas aquela máxima que meu pai já falava, né? Quando eu comecei a fazer a faculdade, hoje em dia tem que falar inglês. Tem que falar inglês. Isso é o que vai abrir portas, ou pelo menos é o que não vai fechar portas. Sim. Eu vejo, às vezes, pessoas, profissionais, recém-saídos da graduação, buscando MBA. Eu já tive oportunidade de falar para alguns, não faz agora. Recomendação, né? Quem sou eu para impor alguma coisa? Mas minha recomendação, não faça MBA agora. Dois motivos. O primeiro é que você vai ter uma carga de conhecimento tão pesada e você não vai conseguir aplicar. Exato, sem aplicabilidade naquele momento. E você vai se frustrar. Segundo, não é isso que vai te abrir portas dentro da companhia, numa companhia multinacional. O que vai te abrir portas é falar inglês. Porque você vai precisar conversar com gente de outros países cada vez mais. Então, assim, ó, simplificando, esse é um hard skill importante. Você tem os hard skills inerentes à função, então sim, tem que conhecer ali change management, tem que conhecer tecnologia, tem que conhecer como fazer um bom teste de software, né? Você tem as coisas inerentes da área técnica. Agora, como soft skills numa empresa multinacional, eu acho que hoje em dia, também tentando simplificar ao máximo, é difícil, né? Mas como o Descartes queria fazer, né? Qual é a grande solução, qual é a grande dúvida do mundo, né? Da vida filosófica dele, tentando, né? Obviamente não pensando, né? Não tentando ser Descartes aqui, óbvio, né? Mas eu acho que é resiliência. Acho que essa é uma grande habilidade, um grande soft skill que as pessoas ainda têm que desenvolver. Por quê? Porque se a sua carreira, pensando em carreira, ela não é uma corrida de 100 metros, ela é uma maratona. Ao longo do caminho, vai ter muito pushback, vai ter muito buraco, vai ter muitos momentos em que tudo caminhava para dar certo, mas não deu. Vai ter muito não, e vai ter muita celebração também. Então, resiliência é um fator que vai dando cada vez mais musculatura para os profissionais ao longo da carreira. Na Pernod Ricard, a resiliência hoje, né, eu diria que ela está mais focal, poderia ser mais aplicada, né, se pensar no curto prazo, no aspecto de que nós estamos mudando, né, a estratégia da companhia agora passa a ser uma estratégia de globalização. Né? Então, a área de tecnologia, em todos os países em que a Pernod Ricard tem presença, ela sempre foi muito descentralizada. Então, com liberdade, a gente fazer quase tudo o que a gente queria, né? Digamos assim, em termos de adquirir software local, desenvolver soluções, né? Agora passa a ser, a diretriz é tudo se mover para o global. Então a equipe global começa a desenvolver produtos e esses produtos têm que ser cascateados, rolloutados para as afiliadas. Então, aonde vai estar a nossa habilidade aqui em termos de hard skill? Em fazer um bom change management, engajar as pessoas, influenciar. Porque o usuário vai reclamar, eu fazia isso, tem uma custom aqui, você não vai ter mais essa custom, desculpa. O mundo inteiro está perdendo essa custom. Né? Mas a gente é diferente. Não vai poder ser mais. Então tem um aspecto aqui importante, mas sem tirar o mérito do que o business está falando, às vezes faz sentido mesmo. Tomar um pouco de cuidado com isso, então essa flexibilidade, né? essa capacidade de influenciar, de engajar, de buscar alternativas, soluções, e não é só influenciar o usuário, mas você capturou um entendimento de business aqui super claro, é engajar as equipes globais também para fazer, olha, isso é importante, nós precisamos dar uma solução para isso. Eu não estou pedindo um timeline, eu estou pedindo que você pense e incorpore, e às vezes isso pode ser aplicado em outros lugares. Mas eu acho que o pano de fundo como soft skill é resiliência. Porque o conflito e a pressão passa a ser muito grande.
E as empresas multinacionais são assim. A Unilever é uma empresa super globalizada, a Procter & Gamble também, a Diageo também, a Nestlé. Então são empresas que já passaram, inclusive, por esse processo, né? E eu não conheço em detalhes em que medida elas têm, digamos, as localizações mais permitidas, mas a resiliência, né? Essa capacidade de se adaptar efetivamente a uma situação, mas não se resignar, né? Sim. Não é se adaptar, tá bom, é assim, igual o Chicó, né? Só sei que não sei, só sei que é assim. Não é desse jeito. É entender um pouco do movimento, respeitar alguns limites, mas promover as mudanças quando faz sentido. Vocês sabem, né? Na época de tecnologia, quando eu fiz faculdade, a gente era chamado de agente de mudança, né? Né? Hoje a mudança, continuamos sendo, mas a mudança só mudou de cara. Antes a mudança era tecnologia pela tecnologia. Exato. Hoje a tecnologia está cada vez mais acessível, né? Os usuários e empresas, elas têm acesso a soluções no-code, low-code, cada vez mais usam plataformas, fazem, o que é oferecido no mercado é enorme. E está tudo bem. Eu acho que a democratização ela é importante. Mas a mudança, agora ela tem uma outra cara, né? Uma outra roupagem, que é você engajar, você fazer uma boa governança. Eu acho que está mais nesse sentido, mas continua sendo agente de mudança. Perfeito. Você estava falando, para quem não conhece a Pernod Ricard, pelo que eu estava dando uma lida, ela é a segunda maior empresa de destilados do mundo hoje, né? E você estava falando antes que vocês têm um desafio gigantesco, né, nessa globalização, que é a questão de vocês cresceram adquirindo outras marcas, né? Então adquirindo a Jameson, adquirindo a Absolute, cada um com o seu RP diferente, cada um com seus sistemas diferentes. Como que o Brasil ou a América Latina influenciam nessa estratégia global, né? A estratégia ela é montada na França e vocês vão ter que só fazer o rollout, né? Ou existe uma influência do mercado latino e do que acontece aqui dentro da América Latina nessa estratégia? Eu acho que é uma via de mão dupla. Então, assim, quando você fala de estratégia de marcas, então nós somos uma empresa de bens de consumo. Quando você fala de estratégia de marcas, ela tende a nascer nas brand companies, né? Então, você vai ter uma marca, digamos, uma orientação mais universal, mais mundial sobre o material da marca. Chivas, Absolute, Ballantines, Ramazotti, né? E assim vai. Quando isso é cascateado para as afiliadas, a gente, obviamente, tem que trazer um pouco do nosso tempero. E isso vale para a América Latina, para a Europa Central, para a Ásia, né, para a África. Por quê? Porque a linguagem com o consumidor local é a gente que domina. Perfeito. No final das contas. Estou falando de marketing. No geral, também, onde está a influência dos países para essas estratégias? É um pouco do route to market que a gente vai aplicar. Então, se você tem um mercado em que, por exemplo, você depende muito de... Não é o caso da Pernod Ricard, mas você depende muito de e-commerce. Por exemplo, você tem uma vertical forte ali com os marketplaces. Isso vai ajudar a companhia, né, com os produtos que estão sendo feitos na matriz, a direcionar esforços para atender essa estratégia. Se você tem uma estratégia mais three-tier, né, então eu dependo de distribuidores, atacadistas, eu não faço venda direta, você tem uma outra abordagem. Se você tem uma região onde o foco é modern trade, né, então supermercados, a abordagem também é diferente. Então, no final das contas, como uma empresa de bens de consumo, as variações não são tão grandes globalmente. Perfeito. Em termos de estratégia. Mas os países vão influenciar com as suas, digamos, localizações, tropicalizações, as características de mercado, a negociação que a gente eventualmente faça no Brasil com um cliente, não necessariamente é a mesma que é feita na China, né? Não necessariamente é a mesma que é feita na Inglaterra, seja por aspectos tributários, seja por concorrência, seja por boas práticas locais. Então a influência está em trazer um pouco desses elementos. E eles recheiam, né? Eles vão dar um pouco de cor numa estratégia mais bruta, que no final das contas é como eu aumento meu top line de maneira sustentável, protegendo o meu bottom line, né? Então a minha estrutura e assim por diante. Bacana. Legal. A produção hoje ela é toda internacionalizada? Não. A gente tem
marcas, digamos, icônicas, são internacionais. Perfeito. Então Chivas é feito na Escócia, Absolute é feito na Suécia, mas a Pernod Ricard tem 2 plantas no Brasil. Uma em Resende, no Rio de Janeiro, e outra em Suape, em Pernambuco. E a gente produz marcas locais aqui. Então a gente produz Nato Nobilis, Orloff, Cachaça São Francisco. A gente tem os produtos locais também. Tem fábrica na Argentina, tem fábrica no México, tem fábrica na Índia. Aliás, na Índia, se eu não me engano, tem 27 fábricas. Deve ser uma para cada estado deles, né? Mas tem fábricas em outros lugares do mundo para produtos locais. Bacana. E como que tecnologia funciona nesse âmbito? Porque hoje você faz... esses produtos locais, eles são exportados para outros países da América Latina ou do mundo? Como que funciona esse relacionamento dos produtos locais com o global? Os produtos locais geralmente estão nos países. Tá. Né? Você pode ter um ou outro produto. Se eu não me engano, por um tempo, a vodka Orloff a gente exportou para a Argentina. Ou a gente mandava o líquido para eles, eles engarrafavam, mas tinha algum tipo de troca aqui. O espumante Moon, ele também foi fabricado na Argentina, eu não me recordo se eles estão fabricando ainda lá, e aí eles exportavam para o Brasil, enfim. Então tem alguma troca assim aqui, mas o carro-chefe, efetivamente, são os produtos importados que vêm das chamadas brand companies, né? Então, Chivas, Jameson, Absolute, a parte de champanhe, né, na França, né? Então é Moon, Perrier-Jouët, Moon, Martel, Perrier-Jouët, champanhe e coquetel. E você tem algumas outras brand companies de produtos bem específicos. Tem alguma coisa nos Estados Unidos também, né? Tem lá o Rabbit Hole, tem algumas marcas. Tem toda a parte de tequila no México. É feito só lá também, até por procedência, né? Origem de procedência, né? Procedência de origem. Então, sim, tem uma troca entre as afiliadas, mas digamos, o volume mesmo são os produtos importados ou globais, né? Os produtos globais da companhia. Perfeito. E falando de tecnologia mesmo, e inovação em tecnologia, pelo que eu entendi, até hoje vocês tinham essa possibilidade de ter essas inovações aqui dentro do Brasil e na América Latina. Isso vai ser global agora. Mas como que funcionou até agora? O que você enxerga que funciona de inovação para inovação de tecnologia, essa cultura de inovação de tecnologia, e o que não funciona? De tudo que você viu na sua carreira. Eu acho que, primeiro ponto, o que funciona é aquilo que atende à necessidade do business. Então, e às vezes o que a gente enxerga como alguma coisa que não é efetivamente uma inovação, para a área de negócio é uma grande inovação. Né? Então, alguma coisa que transforma, seja simplificando um processo ou trazendo algum ganho bem específico. Né? Vou ganhar produtividade, vou vender mais, né? Vou aumentar minha capilaridade. Então, você tem, eu acho que esse é o ponto da inovação, aquilo que entrega um valor efetivamente para o business. Só que o que eu costumo dizer é que a inovação ela não é só tecnológica, ela também passa por processo, pessoas, ferramentas, como você se organiza para receber tudo isso. Sim, perfeito. Eu implementei na Pernod Ricard uma época, eu estava em auditoria interna. E aí, a vida do auditor também não é tão fácil, né? Ele tá lá, é o cara chato, chega no lugar, todo mundo já começa a fechar os manuais, fechar caderno, né? Fechar planilha Excel, tinha coisa aberta, né? Gente, não tô aqui para investigar essas coisas, mas você tá ali para resolver, para mitigar um risco, né? Você minimizar um risco que tem para a companhia. E uma das coisas que o auditor sempre escuta, a frase mais comum quando você levanta um ponto, quando você chama a atenção para algum assunto é: eu não sabia. Eu não sabia. É a frase mais comum. A minha dificuldade, meu desafio é como é que eu separo o eu não sabia de uma má intenção. Porque, bom, eu não vou... Se a pessoa está mal intencionada, realmente é um ponto a se observar. Mas se não sabia, como é que a gente equipa? E qual que é o modelo tradicional, né? Você dá aqueles manuais, políticas corporativas e fala para a pessoa, tem que ler. Ninguém lê política corporativa. Ninguém lê. E depois cometem os erros, né? Eu falei, como é que eu trago isso aqui para a vida das pessoas, né? Para o cotidiano delas? Aí eu implementei um bot. Isso foi antes da pandemia. Então foi uma das primeiras iniciativas de bot, quando o Bradesco começou com a BIA.
Foi na Perfeito. mesma época. Foi na mesma época. Foi a primeira, né, grande iniciativa. E qual que era a ideia desse bot? Eu vou colocar nele, não tinha ainda GPT, nada disso, então era um trabalho assim, bem braçal mesmo. Carregar todas as políticas corporativas dentro do bot. Entregar em WhatsApp para os funcionários. Então também tinha que fazer um controle manual de acesso, né, por segurança da informação. E eles podiam perguntar para o bot um monte de coisa. Eu vou viajar. Qual é o meu limite de refeição em viagem? Qual é a política de hospedagem? Posso pedir reembolso disso? Qual a política de contratos? Então, eu comecei a trazer um pouco de simplificar essa coisa da política para uma linguagem natural, para as pessoas entenderem, acessível. Como ele tinha uma funcionalidade ativa, então fazia quiz de vez em quando, por ele, provocava as pessoas, se tinha alguma coisa importante, mandava mensagem. E foi fantástica a experiência. Então, essa foi uma inovação que a empresa simplesmente adorou, porque gerou um resultado. Nas nossas auditorias, nos processos de controles internos, como nós temos ações na Bolsa de Valores, a gente tem que cumprir com o SOX francês. Sim. Então, melhorou o resultado disso também. Então, foi fantástico. Enquanto viveu. Aí eu fui fazer outra coisa da vida, o bot morreu, né? Naturalmente. Porque ele demandava muito, era muito esforço manual para, né? Hoje em dia seria muito mais fácil. Hoje seria mais fácil, né? Mas foi uma inovação fantástica, que a empresa entendeu como algo de valor. Agora, a grande sacada para mim, como a gente poderia pegar a ideia do bot e extrapolar para outras áreas, para outros assuntos, né? E eu vejo hoje a Pernod Ricard trabalhando mais nisso. Bacana. Então acho que a inovação ela vai um pouco permeando um pouco dessas coisas. Também com uma ideia de fazermos um piloto aqui para depois expandir. Perfeito. Porque tem duas abordagens, né? Você pode falar, deixa eu capturar os requerimentos do mundo inteiro. Aí eu vou desenhar uma solução. Dificilmente vai ser alguma coisa. Ou vai demorar muito tempo. Então faz com o piloto e depois nós vamos fazendo ajustes para jogar em outros lugares. Então essa foi uma inovação fantástica. Uma inovação que eu me orgulho muito de ter feito. Bacana. E aí você acha que o principal fator para essa inovação ter dado certo é isso? Primeiro, ele está focado em um problema do negócio, né? E segundo, também ser algo mais limitado, não querendo abraçar o mundo inteiro de uma vez só. Exato. E eu cometi esse erro ao longo do tempo. Até legal você mencionar, porque estava indo tão bem que eu comecei a jogar coisas dentro do bot. E aí eu percebi que não, pera um pouquinho, o bot vai ter sucesso à medida que ele for especializado, ele tem que ser muito especializado. Sim. Então, nesse momento, a gente começou a colocar dentro do bot, qual que é a nossa principal, qual que era não vou dizer o principal, mas o desafio, né? Era a equipe de vendas, porque eles estão na rua. A equipe de vendas está fora, está toda hora precisando ligar para o escritório, perguntar alguma coisa. Então, é uma população carente de informação, de apoio, de tecnologia. A gente precisa apoiá-los nessas coisas. Então, de repente, eu comecei a usar o bot para jogar dentro dele informações de campanhas de vendas, né? Misturei com a auditoria. E aí o bot começou a dar umas respostas que não tinha nada a ver. Eu falei, pera um pouquinho, o que nós temos que fazer? Criar 2 bots. Sim. Então, um continua sendo o bot interno de auditoria, para proteger, para divulgar, né, ou expandir o conhecimento de políticas, assim por diante. E nós queremos um bot para vendas, para mostrar campanhas de vendas, dividir informações de volumes, enfim, com os vendedores e tal. E aí deu certo. Então eu cometi esse deslize, né, na ambição de crescer. Eu percebi que... Mas você percebe rápido também, né? Então você reage rápido, deixa eu criar um outro aqui, faz o change management. Então é isso aí. Faz o ajuste rápido. É focar em um problema, achar a solução ideal para esse problema, porque eu podia ter feito esse bot num Teams. Sim. Eu acho que ele não ia ser tão usado. Será que a pessoa ia abrir o Teams para falar? Ou o WhatsApp que ele está o dia inteiro aberto é mais fácil? O WhatsApp, no Brasil, é uma ferramenta que funciona demais, demais. Sim. E você sabe que o legal é assim, um número interessante. Chegou um momento, depois de 1 ano de uso, enfim, o bot tinha... eu não vou lembrar agora de cabeça, né? Tinha 1 milhão de mensagens. Vou chutar um número aqui, não era isso, mas... 50% dessas mensagens, ou 40% dessas mensagens, era bom dia e obrigado.
Que hoje o GPT fala, não escrevam isso para ele, né? Exato. Porque cada obrigado que você manda é não sei quantos litros de água para refrigerar o data center, né? É isso. É uma coisa que criou tanta proximidade com as pessoas, numa linguagem natural, que as pessoas, elas são gentis. Elas são gentis com o bot. Isso é uma coisa que para mim foi muito satisfatória de ver. Bacana. É muito legal. Até porque extrapola a tecnologia, né? Exato, extrapola. Você vê comportamento humano. É muito bacana isso. Você vê que uma a solução leve impressão tá que tá falando com alguém, né? Alguém tá me respondendo a essa hora. Exato. E outra coisa, é 24/7. Exato. A equipe de vendas, eu quando olhava os logs, né, para entender qual era o falso positivo, enfim, tentar ajustar alguma coisa, eu vi eles falando com o bot domingo, sábado, de noite. Por quê? Na Pernod Ricard, você tem uma equipe de vendas, vou chamar de mais tradicional, que vai atender supermercado, atacadista, distribuidor, mas tem a equipe que atende bares e restaurantes. Entendi. E eles vão à noite em bares e restaurantes também. E é a hora que não tem ninguém para apoiar a pessoa. Então o bot está ali para isso. E manda e tem um apoio. Bacana, interessante. A gente está partindo pro final, a gente já está estourando tempo. A conversa está muito boa. Mas você acha que o momento que a gente vive hoje, onde os lançamentos de novas tecnologias, não vou nem falar de inovação, mas o lançamento de novas tecnologias, novas ferramentas, está acontecendo de uma maneira muito mais rápida, como que você tira um pouco dessa ânsia do usuário, né, lá na área de negócio, de querer aplicar a tecnologia mais recente de qualquer forma, né? Então você já citou, tem que ser com IA e tem que ser regenerativa, né? Como que você tira essa ânsia do usuário? Como que você leva esse conhecimento para o usuário de que, olha, talvez essa solução que você quer, eu consigo fazer de uma forma muito mais barata, de uma forma muito mais eficiente, com uma tecnologia mais tradicional? Eu acho que tem alguns pequenos pilares aqui que a gente pode se apoiar, né? Então, o que eu costumo fazer com a minha equipe primeiro, tira um pouco o foco de tecnologia no primeiro momento. Foca efetivamente no problema, na demanda, o que precisa ser resolvido. Começa a falar business, com business. E é um desafio, né? Porque o profissional de tecnologia, às vezes, ou não quer ou não se sente preparado, voltando ao ponto inicial, né? Vou falar business, mas não é a minha área. Então tem que falar business, não tem jeito. Você tem que ter alguém ali que conheça, né? Que explore esse mundo. Então, tem que entender a necessidade e entender o porquê disso. Perfeito. Tudo tem um porquê na vida, então tem que entender o porquê. Depois a gente vai derivar para a tecnologia. Eu acho que esse é um caminho. O outro caminho, para mim, é entender um pouco também de... nem toda tecnologia, digamos assim, nem tudo que se lança no mercado, a gente precisa correr atrás, a gente precisa seguir de maneira desenfreada. Não precisa, não é porque o concorrente fez que eu preciso ir. Não, acho que isso já caiu hoje em dia, né? No passado até se falava muito disso, mas não é. E tem que tomar um certo cuidado também, porque rede social, ela seduz bastante e às vezes cria uma situação para as pessoas que, né, não estão preparadas para lidar com isso, perigosa, que é o medo. Perfeito. O medo é um motor importantíssimo para mover pessoas para uma direção que você queira. E eu vi um post no LinkedIn, acho que hoje de manhã ou ontem, que era assim, 2020, nós estamos em 2025, então era assim, 2021 IA, 2023 IA generativa, 2025, quem não fizer isso já atropelou quem estava em 2022. Exato. Era mais ou menos isso. Então, isso cria uma sensação de medo que as pessoas... E o ser humano tem isso, né? Eu estou defasado. Aí mistura com FOMO, né? Fear of missing out. Exato. Né? Tem todo um aspecto psicológico aqui de estar presente, de participar. Eu estou defasado, eu estou ultrapassado. E assusta as pessoas. Esse medo é perigoso. E eu acho que isso que tem que ser quebrado.
E como que as pessoas criam medo, né, aqui? Ou como que a gente ajuda a quebrar? Tem uma coisa super interessante que hoje em dia se usa muito, né, até com essa polarização do país e tal, que é a chamada dialética heurística, né? Então, conforme você constrói o seu argumento, hoje em dia as pessoas, primeiro, elas querem vencer uma discussão por vencer. Exato. É isso. Se você constrói um argumento de alguma maneira que é fraco, eu acho que o objetivo é conseguir quebrar esses argumentos. Eu acho que você entendendo um pouquinho do que é, por exemplo, a dialética heurística, te dá uma certa proteção contra situações em que você pode ficar sem palavras. Então, você começa a quebrar um pouco os argumentos para mostrar que esse não é o caminho. Então, tem um aspecto psicológico que tem que ser lidado. Sim. Então, no final das contas, a gente é um pouco psicólogo mesmo, né? Porque nós estamos recebendo demandas, estamos recebendo problemas, as pessoas vêm para nós dizer, eu preciso resolver isso aqui. E, por outro lado, tem essa mais prática. Então, tá bom, entendi. Tira um pouquinho a tecnologia agora, deixa a gente analisar e nós vamos buscar a melhor solução para você. Agora, o desafio da tecnologia também de IT qual a solução que eu acho que é sustentável, que vai crescer junto comigo, que vai apoiar o meu negócio. E essa é uma decisão que às vezes você não tem bola de cristal. Então você pode tomar decisões que lá na frente a tecnologia é descontinuada, não existe mais, né? Aquelas coisas que a IT sempre se preocupa, né? Que as áreas não entendem, eu vou colocar uma tecnologia, mas tem recurso no mercado para atender essa tecnologia? Porque se não tiver, é um risco. Exato. É um risco gigante. Então eu acho que é um pouco disso, né? Primeiro, separar um pouquinho, né, o joio do trigo aqui, e por outro lado, entender técnicas para combater argumentos fracos. Eu tenho que ir porque está acontecendo, porque o meu concorrente fez, porque é a nova onda do mercado. Eu vi uma pesquisa que quem não fizer isso, as empresas que fazem isso aumentam 30% seu net sales. Calma, é verdade? Vamos devagar, vamos ver. Interessante você ter citado, porque isso estava na minha cabeça quando você estava dando sua resposta, essa questão do FOMO, né, do Fear of Missing Out. E a rede social, ela tá trazendo cada vez mais para o mundo de negócio, né? De você achar que, não, eu tenho que fazer o uso dessa tecnologia agora, senão ano que vem a empresa fechou. Né? É isso aí. que é? Então, assim, legal, você tem que usar as novas tecnologias, mas é a hora, é o momento, é a tecnologia certa. Cabe, né? Pro resultado de negócio que você quer, né? O que leva a essa questão da ansiedade, que é uma epidemia global. Exato. Né? A ansiedade é a doença que mais impacta as pessoas, né? Tem a maior abrangência, que leva a outras coisas, né? Depressão, vai levar a problemas físicos, né? Sim. E todo mundo sofre um pouquinho. Então, o autocontrole aqui, ele é até um autoconhecimento, né? Exato. É super importante. E o brasileiro tá no ranking, viu? O brasileiro tá no ranking, né? No tá top, no né? ranking da ansiedade. Não, e a gente acha que não, mas afeta diretamente as decisões de negócio, né? E até o nosso... e dentro de tecnologia, até o nosso desenvolvimento de conhecimento, né? Porque hoje, hoje falaram pra mim que... Não, vou falar. Semana passada falaram pra mim que eu tinha que estudar uma IA nova chinesa. Aí eu vou lá e eu leio um material da IA nova chinesa. Aí, não, mas os caras de Berkeley já inventaram outra coisa agora, viu? Aí eu já paro com a chinesa e, cara, eu não aprendo nada, eu não evoluo nada, eu não sei para que caminho eu vou. Então, esse controle da ansiedade, né? E de entender exatamente o que você tem que estudar, o que você tem que aprender, o que você tem que analisar, né? Isso é muito importante. E, sem querer extrapolar o tempo, mas é assim... Você vê, o mundo hoje, ele migra, inclusive, para esses micro-learnings, que gera mais ansiedade. Mais ansiedade ainda. E aí ele vem subsidiado por aquelas coisas que a gente vê muito na rede social. Eu não me engano, eu não lembro se é o Simon Sinek que fala isso, que, aliás, ele escreveu um livro que eu adoro, né? Que é Comece pelo Porquê, fantástico. Mas eu não lembro se é ele que falou isso ou foi outro autor agora, que diz o seguinte: se você quer ficar bom em alguma coisa, 20 horas de estudo. Você quer digamos assim, chegar no master de alguma coisa, são 10 mil horas. Exato. Né? Esse é um número mágico que alguém criou. Mas você quer aprender alguma coisa do zero e ser razoavelmente bom, digamos assim, minimamente, digamos, executável, é 20 horas.
Isso vai propaganda. Você quer aprender violão, você quer aprender um instrumento musical, você quer aprender um esporte, você quer aprender alguma coisa, é 20 horas. Tem que dar tempo ao tempo, não tem número mágico, e cada indivíduo é um indivíduo. E hoje em dia a gente vive uma pressão pelo resultado e o aprendizado. Você vê, saiu uma pesquisa agora que a gente está com um nível altíssimo de analfabetos funcionais. As pessoas, elas leem um texto e não sabem interpretar. Elas estudam o que significa que elas estudam alguma coisa e não adquirem conhecimento. Ou adquirem conhecimento também, mas para não praticar. E aí eu vou dar um exemplo pessoal completamente fora da área de tecnologia. Depois de velho já, né? Depois de bastante tempo, velho, porque eu devia ter feito isso quando eu tinha meus 15 anos, né? Eu não fiz. Eu sempre gostei de mar. Falei assim, eu vou aprender a surfar. Que legal. Sempre gostei. Mas nunca fiz porque, não dava tempo, tinha que trabalhar, estudar, né? Em São Paulo, não vou pra praia todo dia. Depois da pandemia, eu comecei a ficar mais no litoral. Falei assim, agora eu vou aprender a surfar. E aí eu contratei um cara lá, um professor, para me ajudar. E desastre, né? As primeiras aulas. Mas eu fui lá. 20 horas? Não é 20 horas, meu amigo. É muito mais do que isso, pra você conseguir fazer o mínimo. E assim, é o tipo de coisa que facilmente me frustraria. Exato. Porque requer tempo, o mar nenhum dia é igual. É diferente de você praticar um esporte em que a quadra, basquete, a quadra é sempre do mesmo tamanho, tá sempre ali. A cesta, você quer jogar basquete, vai estar sempre na mesma altura. Zero controle o mar. O mar você não tem controle, então cada dia ele tá de um jeito diferente, nunca é igual. Tem dia que ele não tá bom, não adianta, então você não escolhe também o dia que você vai surfar para praticar. Você tem que treinar fora da água também, bastante, movimentos, alongamento, né? Você tem que ter um bom preparo físico para remar, mas quando você vai surfar efetivamente, não é fácil. E agora, já depois de alguns anos fazendo, eu estou feliz com o meu progresso, mas é um progresso que facilmente eu teria desistido. E isso, trazendo para o mundo corporativo, é exatamente a analogia. Tenha paciência consigo mesmo. É o que eu digo para todo mundo. Não se cobre como você vê a rede social, porque do contrário isso vai fazer mal para você como indivíduo. É uma máxima, é um quê de neurociência também, né? De entender como o cérebro funciona, né? Se você estuda um pouquinho de andragogia, a andragogia fala, você não consegue... A nossa cabeça, a plasticidade ela precisa, é diferente já depois de adulto. Exato, a gente precisa de um tempo para absorver aquele conhecimento, para fazer com que aquilo... Para aprender mesmo, de verdade, aquilo, né? Se você quer aprender um negócio atrás do outro e não tem foco, você nunca vai aprender, nunca vai chegar. E é interessante, né? Porque a gente não pode se perder que tudo também tem ondas, né? Sim. Então, o que hoje tá no hype, amanhã já não tá mais. Exato. E aí você fica nessa ansiedade, nesse desespero de vestir essa roupa e amanhã já não serve. E ainda no surf, eu nunca tive coragem de fazer um post no LinkedIn como aqueles, o que eu aprendi com o surf. Não, eu me nego a fazer isso, eu não vou fazer. Mas agora na conversa eu posso dizer um comentário aqui. Uma vez um colega meu de trabalho, né, sabia que eu tinha começado a surfar e falou assim, que legal, eu tinha colocado umas fotos, né, na internet. Ele falou, pô, você tá indo bem, não sei o quê. Eu falei, tá indo, né, tá dando certo. Mas aí, isso aí, você vai lá, você vai vencer as ondas, né? Vai brigar com elas e vai vencer e tal. Aí eu falei assim, nem tudo é briga na vida. Nem tudo é luta. Eu não preciso ganhar todas. E mais, a onda, ela não é minha inimiga. Eu tô pegando ela tá me empurrando para frente. Então, se eu lutar contra ela, é pior. Até porque se eu lutar contra a onda, eu vou perder. Eu vou perder, não tem jeito. Então, quando eu falei isso, eu pensei, você vê, o mundo corporativo ainda tem um pouco dessa... Tem um pouco, não, tem muito, né? Dessa competição, sempre, luta. E aí, o que falta é justamente colaboração. A competição é boa, ela nos move para frente, mas é aquela máxima super antiga, né? A gente avança bem sozinho, mas juntos a gente vai mais longe. Com certeza. É isso. Perfeito, Trajano. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, por essa conversa que foi muito valiosa. A gente discutiu temas aqui que eu acho que para quem está começando ou para quem está seguindo a carreira executiva vão ser muito valiosos. Com certeza.
Obrigadão, Gilberto, também pela sua participação. Eu que agradeço, Anderson. Obrigado, viu, Trajano? Prazer conversar com você. Legal, senhores. Eu acho que foi uma aula aqui, né, Anderson? Foi, a gente estourou o tempo bastante aqui, já tomei umas A edição broncas, precisa cortar mas... algumas coisas aí. Não vai cortar, não. Não tem nada que seja cortável aqui. Mas legal, brigadão. gente. Eu agradeço bastante. Obrigado pelo convite. Foi um prazer, tá? Espero ter contribuído e contem comigo aí sempre que precisarem. Joia, muito obrigado. Obrigado a você que nos acompanha a gente nas redes sociais, siga a gente no YouTube, no Spotify e até o próximo Jump Talk.